Agora eu quero saber de você as dicas para quem está no Brasil, ou quem está nos assistindo em outros países, quer vir competir. Quais são os requisitos necessários para vir competir aqui nos Estados Unidos? Uma vez que aqui, eu não vou dizer que aqui é um berço, né, dos atletas, que aqui é tão lindo, né? Todo mundo aqui tem tanto preparo físico, se prepara tanto para isso. Não é fácil ganhar um título aqui, como você estava explicando. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar tem que ter dedicação. Mas eu quero ouvir de você. O que o pessoal precisa saber para chegar aqui e começar a competir? A gente estava discutindo isso, Alex, um pouco antes até. Uma coisa que a Federação Brasileira tem como regra hoje, eu não sei se foi há dois anos atrás ou ano passado, eles fizeram uma regra que o atleta que vier competir fora da federação da IFBB Brasil está sujeito a uma penalidade de 2 anos para competir no Brasil. Então o que acontece? Na verdade, todo mundo me pergunta, eu acabei me desligando da IFBB Brasil. Por quê? Porque no Brasil hoje acredito que só existe duas maneiras de você se profissionalizar. Ou você ganha o campeonato mundial da IFBB, eu não sei, chegar em determinado momento, tem condições, tem capacidade de ser profissional, mas ele impede ele num determinado momento por uma certa questão política. Eu sei que a federação quer que o atleta continue competindo no Brasil, lógico. A nossa competição profissional, a gente classifica como aquela pessoa que tem como profissão aquilo lá. Então ele vive daquilo. E o que acontece aqui mesmo nos Estados Unidos, para que todo mundo tenha como reconhecimento, aqui ter o cartão de profissional, eu posso falar de 20 atletas que tem, mas você ter o cartão de profissional e viver como profissional são coisas diferentes. É difícil, né? Então, na verdade, você pode vir aqui ter um cartão de profissional e continuar tendo que dar aula para pagar suas contas. Você, na verdade, não vive como profissional. Então, é uma ilusão de que o Brasil hoje tem muito isso, do esporte. Que ele vai chegar aqui porque eu fiz fisiculturismo, porque eu vou ser atleta, porque uma empresa vai chegar aqui e vai me oferecer $10 mil por mês. Oh, glória! É lógico, seria interessante. Queria, né? Mas aí que está a diferença do americano. O americano, de um esporte pequeno, eles criam uma liga profissional. O Brasil tinha que começar a pensar nisso para elevar o nível dos nossos atletas. Verdade. Porque aquele que seria campeão do profissional naquele ano, o segundo lugar teria que melhorar para ganhar dele no ano seguinte. E daí nós poderíamos fazer assim, que o campeão brasileiro ganhasse uma vaga, se tornasse profissional lá. Aí não quer dizer que ele se tornou profissional, que ele também tem um patrocínio. Ele vai poder começar competindo no profissional do Brasil. Uma outra etapa. Mas o que seria legal isso? Nós tendo uma liga profissional, faz com que o atleta brasileiro possa vir para cá competir como profissional. Olha só. O que é difícil. Então o que eu fiz? Eu acabei me desligando da IFBB e vi o meu cartão de profissional competindo na NPC aqui. Então eu tenho que ganhar minha vaga pro nacional. Eu já ganhei nesse último campeonato, então ano que vem eu posso competir no nacional. Na verdade, isso é outra informação pro pessoal do Brasil. Bacana, boa. Para você competir no nacional, você tem que ser americano. Não dá para ser brasileiro. Eu não sabia disso. Então, na verdade, eu tenho um nacional que eu posso competir, que é o Junior Nationals. Esse é permitido para atleta de outro país. Então, o que vai acontecer? Ele te dá uma popularidade muito grande. Então, o meu foco ano que vem é tentar ganhar o Junior Nationals. Para quem não sabe, o Phil Heath, que é o atual campeão, ganhou o Junior Nationals. Então, é um campeonato que é de destaque. Tem muito atleta venezuelano aqui na academia, que hoje é profissional, que ganhou o Junior Nationals. Então, a partir do momento que ele ganhou o Junior Nationals, não tendo um Procar, mas abriu porta para ele poder ir competir no Arnold Classic daqui, em outro campeonato, com, como eu disse, um reconhecimento muito maior que anteriormente ele tinha. E esse campeonato é de quanto em quanto tempo? Um ano? Todo ano tem, eles têm um calendário dele. Então agora, na semana seguinte que vem, eu tenho mais um. Como eu já estou classificado, eu estou indo só para, né, fazer mais essa parte de estar de novo competindo, porque os juízes vejam eu novamente, para que daí você continue, né, tanto sempre quem é visto é lembrado, né? É verdade, tem que então, ser. na verdade, para quem quer vir, em primeiro lugar,
pensar no visto. Pensar no visto como vai vir. Né? Que é uma coisa que te permite você estar morando aqui por um determinado período para que você possa treinar e procurar um treinador e desenvolver e se sustentar e se manter aqui. Trazer um pouco de dinheiro, né? Isso. Se você tiver uma empresa, isso seria interessante até para as empresas do Brasil. Se você tiver uma empresa que você consiga, com a tua empresa, com que ela disponibilize você a morar aqui e se especializar como atleta aqui, seria interessante. Até para quem está no Brasil e quer fazer parte do inglês. A língua é uma coisa que eu vejo que tem muito atleta brasileiro que acaba se profissionalizando, daí quando chega aqui, vai dar uma entrevista e não consegue falar. Então você perde muita oportunidade. Você aqui 2 anos. Isso. Você perde muita oportunidade de patrocínio por não falar a língua. Isso é verdade. Né? Eu acho que se você perguntar até pro Eduardo Correia, acho que é o melhor atleta do Brasil hoje, profissional aqui, e se você perguntar para ele vai te falar, eu acho que com certeza, nunca perguntei, nunca tive curiosidade, mas ele vai te falar, eu acho que se eu soubesse inglês antes, desde o princípio, eu já teria tido talvez melhores oportunidades ou conseguindo, né, talvez um contrato assim com mais benefícios do que ele teve no começo. Entendeu? Então isso também é um ponto importante para que a pessoa dominar o inglês, né? Para poder vir para cá e trocar informação. Porque você vai entender o que ele está falando. O que ele está falando, você nem a língua você fala. É verdade. Eu vejo que tem bastante atleta que troca e-mail com treinadores excepcionais, mas fica limitado o conhecimento pela língua. Quero falar um pouquinho de nutrição. Eu sei que para chegar nesse nível que você está, você tem alguma dica que você pode passar? Assim, na verdade a minha formação não é em nutrição, mas a gente acaba... Você acaba quase se tornando um profissional da nutrição, porque a sua vida... Eu sei que o alimento é praticamente... divide aí a porcentagem. Você tem quantas horas de treino? Na verdade, assim, a maioria dos profissionais, eles falam assim, é 100% dieta. Tá vendo, 100% treino, é importante, não adianta. 100% treino e 100% descanso. Então tudo você tem que fazer 100%, não dá pra dividir. Tudo tem que ser bem feito. Então já tira essa divisão daí, gente. Tudo você tem que fazer com dedicação. Esse negócio de 20, 70%, 80%, não, tudo 100%. Tudo 100%. Mas o que acontece? A gente acaba estudando um pouco e se informando mais, porque faz parte, tudo que você acaba se informando um pouco mais, você acaba dando um passo na frente. Então o que eu aconselho assim, primeiro hoje a gente tem excelentes nutricionistas no Brasil, excelentes médicos que estão trabalhando como é que dizem, com uma nutricionista associada, né, em parceria com uma nutricionista. Então em primeiro momento é fazer isso, procurar uma pessoa capacitada para que... O colega meu me perguntou aqui, Marco, mas você acha que a nutricionista de formação básica, ela consegue fazer um atleta competir? Claro. Em primeiro momento ela não vai, lógico, ela não é especializada naquilo, mas se você der o caminho para ela, o nutricionista tem total capacidade de te orientar, sim, a estar no palco com uma condição. Muitos atletas dizem que não. Mas lógico, você tem que orientar a nutricionista um pouco aonde você quer chegar, porque ela tem um conhecimento, sim. Talvez a nutricionista que você procure não tenha tanto interesse em se aprofundar no assunto. Aí não é o business dela. Não é o business dela. Agora não quer dizer que ela não tenha capacidade de conhecimento. Se ela não se aprofundar, se ela se aprofundar, ela vai ter. Então eu acho que o primeiro momento é procurar um atleta capacitado, né? Um nutricionista com formação, e em segundo momento não entrar em teorias muito isso mesmo, realmente a dieta da moda, né? Porque todo mundo fala, porque Atkins, porque como eles falam, diet, glúten, a minha concepção, existe uma maneira de se fazer dieta, é onde você vai calcular tanto de carboidrato, de proteína e de gordura referente ao teu peso, né, as suas necessidades, vitaminas e minerais. Então isso a nutrição já faz. E aonde você quer chegar. Isso. Né? Aí, aonde você quer alcançar. Salvo se você tem ou não uma patologia associada.
Se você tem intolerância à lactose, o teu nutricionista vai saber. Se você é celíaco, ele vai saber. Então ele vai direcionar a tua dieta a partir daí. Então não tem isso, eu acho que o modismo de você inventar, porque eu corto carboidrato depois da meia-noite no dia 25. Não. Aí eu faço não isso. existe. E acontece me acabo com muito, tal sabe? Acontece muito. Eu acho que não. O certo é você realmente calcular os teus macronutrientes baseado na tua necessidade. Em determinado ponto da dieta, o teu nutricionista vai ver, através de exames, constatando se você precisa ou não de uma certa vitamina ou não, se teu corpo está absorvendo aquilo ou não. E é através, para você ver como é muito mais profissional do que se parece. Total. Só que o que acontece hoje em dia, no Brasil, tudo é feito sem planejamento. Você vai para academia, você está na academia, primeiro acontece, até às vezes não é nem culpa do profissional, é culpa do próprio indivíduo. Vamos fazer uma avaliação física para ver, não tá bom, só vamos pagar aqui, qual que é a minha série que eu vou fazer? É verdade. Então acontece isso. Ou pode ser até negligência do próprio profissional. Faz-se a avaliação, né? Através da avaliação vai te dar dados referentes àquele indivíduo para você montar todo um planejamento de treinamento, de nutrição e assim, consequentemente, chegar num certo resultado num determinado período. E tem que ter aquela responsabilidade de que, quando você vai competir, estamos falando de competição, verdade. Né? Dia tal, você tem tempo hábil para se preparar? Eu vejo técnico que o cara chega 2 meses antes da competição com um físico que não dá para preparar o cara em 2 meses, mas como isso virou um business, o cara fala, não, eu vou te preparar. Aí em 2 meses ele faz loucura para chegar no campeonato. Pode ser até que ganhe. Pode ser que chegue no campeonato, mas não sabe como vai chegar. Não, tem uns que vão bem até, mas veja, toda a agressão que foi feita sem necessidade. Então tem que ter muita responsabilidade e o profissional fala, não dá, a gente não tem 2 meses para te preparar, eu preciso de 5. Na condição que você está me apresentando hoje. Talvez se você tivesse numa outra condição, talvez em 2 meses Então essa seriedade tem que ter um pouco. Então a questão da dica da nutrição é isso. Perfeito. Procura um bom profissional, segue a linha da nutrição normal, sem inventar, sem criar coisas que não são baseadas na ciência, porque a ciência está aí para isso. Para ajudar, e com certeza você vai ter um ótimo resultado. Marcos, super obrigada. Eu gostaria de entrevistar você mais uma vez, para você dar dica para nós, seres humanos pobres normais, né? Que temos braço gordinho, perna gordinha, que a gente engorda, emagrece, come glúten à noite, não come glúten à noite, enlouquece, derruba o chocolate em cima da mesa e come escondido da família mesmo. A gente que vive caindo nessas tentações, mas que também ao mesmo tempo a gente quer ter uma vida saudável, que é uma vida saudável e um corpo magro, né? E aí? Isso é importante. A mulher não quer ter marido, a mulher quer ter corpo magro, já viu isso, gente? Aí é loucura. Então eu gostaria de ter um próximo momento dessa dica pra vocês, porque ele tava me contando, gente, umas coisas assim que não adianta querer ter corpo lindo em 1 mês, que vai demorar, não é por aí, né? Tem um processo lento. Na verdade é assim, é como a gente já falou, tem até alguém, se tiver alguma pergunta que seja específica, seria interessante se alguém tiver que passe a pergunta e mais tarde a gente pode estar falando sobre coisas específicas, né? E as dúvidas específicas de cada das pessoas que estão assistindo, né? É verdade. Bom, sabe que no programa tem aquele momento especial, que é o momento do abraço. Mas esse abraço eu gostaria que você desse na sua esposa. Sabe por quê? Eu vou falar, venha. Até porque eu falo assim, né? Eu acho que todo atleta deve falar isso. Deve falar isso, mas na verdade a gente depende muito delas. Não é? Porque na verdade, que te dá o apoio. Como é que eu falo assim, é tão difícil pra gente e elas aguentam tanta coisa. Essa dieta você deve se enlouquecer. Eu quero aquele abraço apertado de vocês. 14 anos, né? Aguentando. 14 anos. Ai, que lindo. E aproveitar para fazer um agradecimento em Tô deixando um abraço aqui em trio. Parabéns. Um agradecimento na TV, porque se não fosse ela, não tinha chegado até aqui, né? É isso aí, ó. Um beijo, vejo vocês. Obrigado, pessoal. Próximo vídeo com eles. Tchau.